de julho, a gente tem como Dia do Amigo. Então, nesse momento, a gente não pode se abraçar, não pode fazer uma cartinha, nada do tipo. Mas eu abraço vocês de coração, sabe que o meu amor por vocês é assim. Só que quando a gente não tem lá ninguém com quem a gente possa estar abraçando, né? Mas a gente tem o pai, tem a mãe em casa, que na verdade são os nossos melhores amigos, os nossos tesouros, né? Porque só estamos aqui porque eles nos permitiram a isso. E, de uma forma peculiar, as mamães, né? Porque tiveram um trabalho maiores, ainda tem, com vocês mesmos, sei que muitas ainda têm. Então, tem que estar sempre ali abraçando, parabenizando e agradecendo a Deus por tê-la. Né? Então, assim, no Dia dos Amigos, o que eu desejo para vocês realmente é um dia de muita paz, de muita alegria, de muito cuidado. Porque quem é amigo cuida, eu quero que vocês se cuidem ficando em casa, tá bom? Então, assim, vamos para a nossa aula. Eu havia pedido para que vocês lessem o material que eu ia disponibilizar. Hoje nós vamos fazer retomada a ele. Perguntei até algumas pessoas no privado o que acharam do assunto. E aí tiveram pessoas que me disseram, oh, Pro, é assim, só um pouco longo, mas eu gostei, acho que é fácil de compreender. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de desentendimento, dificuldade, eu gostaria que alguém me dissesse aí, teve dificuldade, conseguiu ler, o que foi que acharam realmente do conteúdo? João ou Gabriel, me diga aí, João, o que foi que você entendeu do assunto? Você leu os slides que eu passei, João? Leu? E tá achando o quê? Tá conseguindo compreender o conteúdo? Como é que tá a situação? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Pronto. Então vai ficar melhor ainda porque nós vamos retornar. Alguém não conseguiu compreender algo do que eu expliquei, gente, que gostaria de me perguntar? A princípio eu posso dar continuidade como é. Pedro, você está entendendo, Pedro, o que eu estou explicando? Está conseguindo me entender? Sim, Pra. Sim? Se não tiver, Pedro, me pergunte, não fique com dúvida não. Eu sei que você é tímido, mas não Viu? fique com dúvida não, viu? Marlos, está entendendo, Marlos? Como é que está a situação? Pode me sinalizar com um legalzinho que eu entendo, se estiver aí ocupado no Não, telefone. tá dando para entender. Tá? Se tiver dúvida, Tá. ele grita aí, que a gente vê. Pronto. Então, vou retomar, gente. Eu sei que esse assunto, ele é um assunto que exige da gente uma concentração maior, porque a gente precisa ter esse olhar mais apurado. Então, estou retornando a ele. Qualquer dúvida no que eu for falando, pode estar parando, pode abrir o microfone e dizer, Pro, não entendi, que a gente está aqui para isso, tá certo? Então, estou aqui compartilhando. Bem, então nós vamos começar aqui com essa reflexão, né, de que o Senhor é minha luz e minha salvação. Não só a minha, mas a de todos nós precisamos ter esse olhar, precisamos acreditar que Deus ele está aí, sendo nossa pontífice maior, nos orientando, nos ajudando em qualquer dificuldade. Então aqui eu venho ainda trazendo para vocês a parte da reforma ortográfica. Trouxe aqui essa analogia, essa brincadeira da forma do trator, mas de uma forma real, porque a reforma ortográfica ocasionou isso aí mesmo, essa parte dessa confusão que muitos não conseguiram intercalar e até hoje têm dificuldade em conseguir compreender o qual é a utilização dessa ortografia, por que é que ela é utilizada. Aí aqui, a partir de 2009, entrou em vigor a reforma ortográfica, né, que torna a língua portuguesa um único idioma. Então, foi a partir de 2009 que essa língua realmente ela começou a ser trabalhada, mas começou a ser vigorada e realmente é obrigatória lá em 2014. Então, em 2009, foi necessário que, se tivesse essa língua, lembra que no último slide ainda trouxe para vocês falando dos países, como Timor-Leste, Príncipe, Moçambique, Brasil, Portugal, os países que realmente fizeram parte desse acordo, porque assim, na nossa língua não foi modificada a questão da pronúncia, mas muitas coisas na questão da escrita, da ortografia foi modificada e a gente precisa ter esse olhar. Quando eu trago para vocês esse planetário, é justamente para identificar isso, que foi no nosso mundo, mas no nosso mundo de uma forma singular, no aspecto de falar a língua portuguesa. Eu disse, só fazendo menção, que muitas vezes você pode estar conversando em casa com seu pai, com sua mãe, com um irmão mais velho, uma tia, pessoas que foram alfabetizadas aqui antes de 2009, e vocês vão perceber, se tiver lá falando do alfabeto,
que até hoje vai ter dificuldade para estar incorporando lá a letra K, W, Y na questão da acentuação gráfica, algumas palavras que possuíam antes acento, mas que hoje não possuem mais. Por quê? Na nossa vida a gente vive esse complexo aí, que a gente a cada dia tem que estar dispostos à mudança, e essas mudanças elas ocorrem, a gente precisa correr atrás, a gente precisa buscar estudar, porque senão a gente acaba lá daquela forma em si, como se fôssemos pessoas estáticas que não pudéssemos mudar em nada. E justamente a língua nos diz o contrário. Nós somos falantes e precisamos estar a nível coerente do que a língua produz. Aí aqui, só para descontrair, a gente tem aqui essa parte em si do novo acordo ortográfico, a forma como é trabalhada em si. Aí a gente tem aqui, circunflexo não será mais usado nas palavras terminadas em hiato. Exemplo, vou, então passa a ser vou, ou seja, perdeu seu acento aqui do primeiro O. Não acredito, tiraram o chapeuzinho do voo, perdeu a beleza, perdeu a poesia. Palavra bela está em pranto. O acento que pairava sobre ela bateu asas. Não assou o voo, mas sim voo, sem o mesmo encanto. Enjoo também perdeu o acento. Então, através de uma brincadeira que nós temos aqui, né, dessa questão em si da língua, perceba que quando a gente fala da tirinha, a gente fala tanto da linguagem verbal e não verbal. Todos os dias eu estou batendo na tecla com vocês que a linguagem não verbal, ela diz muito para a gente. Então, perceba aqui como é que se encontra essa pessoa, quando ele começa a saber, olha o que é que vai saindo da mente dele, como se ele estivesse confuso, olha o jeito da boca dele, como fica. E ele tem aqui um interlocutor, né? Tem aqui uma pessoa que está ouvindo o discurso dele. E aí ele tem aqui no segundo quadrinho, onde ele já aparece de forma sombria, mostrando que, na verdade, ele está ali desapontado, desencantado com algo que está ocorrendo. E a gente já tem aqui, nesse terceiro quadrinho, a forma em si. Olha como o interlocutor se encontra, já de olhos fechados. Olha o que já aparece para a gente, um balão de pensamento. Então, perceba quantas imagens ela tem a reprodução de nos dizer algo também. A gente não sabe de alguma coisa apenas pelas palavras, não, mas pelas imagens também. A linguagem imagética, ela é extremamente importante. Aí aqui, eu ainda cheguei a comentar com vocês anteriormente na nossa aula, de alguns estudiosos que eram a favor da língua, né, dessa mudança, e outros que não. Então, eu trouxe dois estudiosos aqui, Pasquale Cipro Neto, não sei se vocês já ouviram falar, ele é professor também de língua portuguesa, e ele diz que a reforma ortográfica, do ponto de vista dele, a reforma ortográfica ocorreu como uma meia-sola. Então, a gente pega lá esse sentido de meia-sola ortográfica, né? A gente diz lá, por exemplo, quando a gente fala em meia-sola, eu tenho lá Cauã. Cauã, ele decide fazer uma visita a Pedro. E aí, Cauã tinha tomado banho lá, meio-dia, e ele queria ir na casa de Pedro 2 horas. Eu falo, rapaz, eu quando vou tomar banho, um frio desse, eu vou fazer uma meia-sola. Então, ele vai lá, lava os pés dele, né, lava as pernas, os braços, para dar um disfarce, né, Cal? E vai lá na casa de Pedro. Ele conseguiu fazer essa meia-sola. Então, perceba a analogia que Pasquale ele utiliza para falar dessa meia-sola da nossa língua portuguesa. Então, nós temos, sou contra o acordo, isso é o que ele diz. Sei que isso é um tiro no próprio pé, pelo fato dele ser professor de língua portuguesa, por isso que ele falou isso. Pois, se o acordo passar, você é chamado para fazer muitas palestras, mas não quer esse dinheiro, não. Com outro espírito, outra proposta, outra unificação, talvez fosse possível, mas esta é uma reforma meia-sola, que não unifica a escrita de fato e mexe mal em pontos como o acento diferencial. Vamos enterrar dinheiro em uma mudança que não trata de efeitos positivos. Então, ele quis dizer que ele ia dar um próprio tiro no pé pelo esse fato, né, dele ser professor da língua portuguesa e ser um professor assim de grande fama. Então, geralmente, ele é requisitado para fazer palestra em determinados centros. Então, tendo essa modificação na língua portuguesa que ocorreu, com certeza ele foi bem requisitado, ele foi bem chamado. No entanto, ele não era a favor dessa mudança. Ele ia, ele fazia as palestras, ele falava, mas ele não era a favor dela. Aí agora a gente tem aqui Lia Luft, que eu já coloquei até nas nossas avaliações, texto dela, né? E nós vamos ainda trabalhar outros textos dela, que ela traz uma linguagem muito clara. Ela é, né, editora lá da revista, ela escreve e também faz a parte da edição da revista Veja.
Só que ela traz uma linguagem muito simples, é um texto que qualquer pessoa consegue compreender. Aí nós temos aqui, simples e civilizada. A unificação já devia ter ocorrido antes. É uma medida civilizada. A diferença na escrita dos países que falam português atrapalha o intercâmbio econômico e editorial. Como toda reforma, essa proposta tem suas falhas, mas acho ótimo. Por exemplo, o fim do trema, sou a favor de tudo que vai no sentido da simplificação. Então, Lia Luft, ela, pelo fato de ser escritora, né, de saber os empenhos que a língua tem, de saber a desenvoltura, como ela disse, ela é a favor da simplicidade. Então, para ela, né, se em Portugal eu tinha uma situação, aqui no Brasil nós tínhamos outra, então com a reforma não, você obrigatoriamente precisaria ter apenas uma unificação. Isso ia melhorar na questão do editorial, na questão do intercâmbio econômico. Então, isso são o quê? Pontos de vista diferentes de cada escritor. E isso não significa que seja ruim, é apenas diferente. É você que vai avaliar, é você que vai perceber se essa língua ela trouxe ganhos ou trouxe perdas para a gente. Aí a gente tem aqui, ó, só para ir ficando claro na mente de vocês. Na última aula eu cheguei a colocar lá a parte das paroxítonas, a parte das oxítonas. Aí hoje eu trouxe uma parte de uma simbolização para a gente conseguir perceber de uma forma mais objetiva. Então nós temos, ó, tipos de palavras proparoxítonas. Quando acentuar, sempre. Como era? Aí a gente tem a palavra simpático, sólido e cômodo. Como é que ficou? Continua igual, ou seja, a palavra simpático, a palavra sólido, a palavra cômodo, permanecem com acentos. Por quê? Simplesmente porque elas são palavras proparoxítonas, ou seja, eu preciso estar lá intercalando, compreendendo. Lembra que as proparoxítonas é quando é a antepenúltima sílaba que é mais forte? Amanhã a gente já vai adentrar nessa questão da acentuação gráfica. Então, quando é tipos de palavras paroxítonas, quando tem a regra dela clara, como palavras como terminada em L, terminada em I, terminada em S, terminada em ditongos, elas continuam iguais. Quando se fala que continua igual, quer dizer que continua tendo o acento. Antes se tinha, hoje permanecem esses acentos. Por quê? Porque elas têm uma regra específicas. Então, essas regras específicas, elas continuam. Elas não vão ser desatualizadas, não vão ser modificadas. Nas palavras oxítonas, pela regra de acentuação delas, quando ela é terminada em a, as, es, os, em e ens, elas também vão continuar com acento. Por quê? Porque essas palavras elas têm uma regra específica. Então, não foi modificada a acentuação gráfica para as regras específicas. O que foi modificado foi para aquelas palavras que não tinham regras de formas específicas, de formas claras. Aí a gente tem aqui nos monossílabos, quando são terminados em a, as, es, os, ou seja, aqueles que possuíam a regra anterior continuam da mesma forma. A palavra mês era acentuada antes do acento ortográfico, depois do acento continua com acento. Por quê? Porque tem uma regra específica. Ô, gente, até aqui estão conseguindo me compreender? Alguém não entendeu o que eu falei e queria me perguntar? Ninguém? Então estou prosseguindo, viu? Não. Uhum. Eu não entendi muito, não. Não entendi. Eu não entendi. Quem disse não entendi? Eu, Isabela. Eu também. Olha, Ô, gente, quando falar o eu, fala quem é a pessoa. Porque como eu tô com a tela cheia aqui, eu não tô conseguindo, só tô visualizando algumas pessoas. Aí vocês falam assim, Foi eu... Lorena também que falou. Pronto. Lorena, olha, observa uma coisa. O que é que eu estou falando aqui para vocês? Eu estou falando aqui das modificações que nós não tivemos, mesmo com acordo ortográfico. Eu comecei a falar das palavras proparoxítonas. Proparoxítonas são todas aquelas palavras que, pela língua portuguesa, obrigatoriamente têm acento. Ou seja, antes do acordo, elas eram obrigadas a ter acento. Agora, depois do acordo ortográfico, elas são obrigadas também. Aí depois eu falei da regra das paroxítonas e das regras das oxítonas, que continuam a mesma coisa. A regra, quando eu falo na questão da regra, Isabela e Lorena que me perguntaram, é relacionada à finalização da palavra. Por exemplo, a palavra vá é um monossílabo, ela já era acentuada.
com a regra ortográfica, ela continua recebendo acento. Eu só estou mostrando para vocês aqui o que nós não mudamos. Até agora, não houve a modificação nem nas proparoxítonas, nem nas paroxítonas, que já possuíam suas regras específicas, os monossílabos e os oxítonos, que tinham as regras próprias. Porque aqueles que não tinham a regra própria, como é a regra própria? Por exemplo, eu sei que a palavra latex é uma palavra obrigatoriamente acentuada. Como é que eu vou saber disso? Porque ela é uma paroxítona terminada em X, ou seja, tinha uma regra clara para a paroxítona. Se eu tinha uma regra clara, essa modificação ela não ocorreu com a reforma ortográfica. Essa reforma ortográfica só ocorreu para aquelas palavras que não tinham uma regra de forma clara e ampla, como nós tínhamos antes. Então, todas as proparoxítonas, a palavra lâmpada, a palavra cômodo, a palavra ônibus, elas eram proparoxítonas acentuadas. Hoje, elas continuam sendo proparoxítonas acentuadas. Por quê? Porque elas já tinham uma regra definitiva e a regra delas não foram alteradas. Aí a gente tem aqui a questão dos ditongos abertos e as palavras oxítonas. As palavras, elas quando eram terminadas lá em e e em oi. Por exemplo, ideia, aqui não tinha uma regra específica, por isso que se teve a modificação. As palavras, quando elas tinham o ditongo aberto, como ideia, colmeia, boia, heróico, nós tínhamos o ditongo aberto, mas a gente não tinha uma regra clara para que isso ocorresse. Aí o que ocorreu? Todos os ditongos abertos, terminados em e, em oi, hoje não tem mais acento. Quando você vê lá a palavra estreia, quando você vê a palavra joia, a palavra jiboia, assembleia, você precisa entender que essas palavras, antes de 2009, elas tinham acento. Após 2009, elas não têm mais acento. Então, se você diz assim, eu tive uma boa ideia, você precisa entender que a palavra ideia não é mais acentuada. Justamente por quê? Porque se estabeleceu essa regra aqui, ó, onde as palavras com ditongos abertos em e e em oi não são mais acentuadas. Então, como é que a gente escreve agora? A palavra ideia, sem acento, colmeia, sem acento, heróico, boia, debilóide. Não são palavras que eu quero, não. Não sou eu, Mona Lisa, que inventei. É a nova ortografia que foi unificada entre os países que estabeleceu essa regra. Essa regra aqui nós vimos até na aula passada. Eu só estou fazendo questão de fazer o que para vocês? De estar chamando a atenção do que realmente houve modificação ou não. Nos ditongos abertos, mas esses ditongos abertos, nós estamos falando das palavras quando elas são oxítonas. Então, eu tenho lá, por exemplo, ó, quando a gente escreve lá a palavra papel, né? Papel no singular não tem acento. Papel não tem. Mas quando a gente passa para o plural, tem acento. Você escreve a palavra papéis. E você precisa entender que papéis é acentuado justamente pela finalização da palavra, porque termina em es. A gente tem lá, por exemplo, chapéu, chapéus, ilhéu, ilhéus. São acentuados por quê? Pela finalização da palavra. Só que essa palavra é uma palavra oxítona, onde a última sílaba dela é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte daquela palavra. Então, nós temos lá a palavra como céu, como mói, troféu, heróis. Perceba que é diferente, por isso que eu quero que vocês coloquem isso em pauta. Heróis é uma palavra oxítona. A última sílaba é a sílaba mais forte da palavra. Heróico é uma palavra que tinha acento, hoje não tem mais, porque ela não é oxítona, ela é paroxítona. Então, antes de tudo, é preciso entender. Eu estou falando de uma palavra oxítona, onde a última sílaba é a sílaba tônica. Eu estou falando de uma palavra paroxítona, onde é a penúltima sílaba, ou de uma palavra proparoxítona, onde eu tenho a antepenúltima sílaba, como sílaba mais forte da minha palavra. É isso que a gente precisa colocar primeiro em consideração. É um assunto que exige, na verdade, outras informações anteriores. Por exemplo, vocês já estudaram lá a palavra paroxítona, proparoxítona, já estudaram, não é assunto novo, só que a gente precisa pincelar, porque muitas pessoas acabam esquecendo. Então, devido a esse olhar, por isso que eu disse que amanhã ainda vou retornar essa parte de oxítona, paroxítona, proparoxítona, para ir tirando as dúvidas. Mas eu também preciso que vocês estudem esse assunto, porque se não estudar, não vai conseguir realmente internalizar. A gente tem palavras ainda com i ou u, que são palavras quando são consideradas paroxítonas ou mesmo as oxítonas que nós temos. Tanto faz ser oxítona ou paroxítona.
Por exemplo, por que a gente precisa saber desses detalhes? Nós temos a palavra nome próprio, é um nome que, assim, às vezes alguém chega para você e fala assim, Cauã, seu nome se escreve com K ou com C, e você pode achar que em ignorância da pessoa não sabe que meu nome é Cauã. Por exemplo, Kaique, seu nome é com K ou com C, porque depende muito da palavra. Derek, seu nome é com CK ou só tem um K, porque depende da escrita da palavra. Nome próprio a gente escreve de várias formas. Por exemplo, Mona Lisa, pela lógica em si da obra que nós temos, é Mona separado, depois o Lisa com S. O meu nome, por exemplo, quando alguém pergunta como é seu nome, eu já digo, é Mona Lisa com Z. É Mona Lisa junto e com Z. Eu não estou dizendo que aquela pessoa não sabe escrever o nome Mona Lisa, mas é porque nome próprio se escreve de várias formas. Eu conheço Marlos, um outro Marlos que eu conheço, que é escrito com 2 L's. Por exemplo, o Marlos da nossa sala é apenas com um. E a gente tem que respeitar porque é escrita do nome da pessoa. Por exemplo, a gente pode ter Luiz, Luiz com S e Luiz com Z. Se o Luiz for com S, obrigatoriamente, ele precisa ter acento agudo. Se o Luiz for com Z, ele não precisa ter acento, ele não tem acento, na verdade. Então, olha como o nome próprio acaba diferenciando uma regra simples, porque a gente consegue perceber que, assim, ó, as palavras, como tem aqui, quando elas são consideradas oxítonas e paroxítonas, quando elas são hiatas ou quando elas são seguidas de S. Por isso da questão do Luiz que eu falei para vocês. Por exemplo, saída, quando a gente separa a sílaba, o A e o I ficam em sílabas diferentes, né? Então, se eu fosse classificar esse encontro, eu diria que é um hiato. Saúde, a mesma coisa, ó. A questão de serem em sílabas diferentes, serem hiatos e serem seguidas de I ou de U. Por isso recebem a questão do acento. Você tem a palavra miúdo, a palavra I, Araújo, Esaú, ó, o Luiz que eu falei, ele pode ser seguido ou não de S, tá vendo? E no caso de Luiz com Z, ele não é seguido de S, pelo simples fato de não receber acento. Então, como uma coisa acaba evidenciando a nossa vida, Itaú, né, o banco que vocês veem sempre, Baús, o baú tem acento, Baús também, Piauí, Bocaiúca, Bocaiúva, Feiura. Antes, por exemplo, nós tínhamos acento. Hoje a gente tem acento ainda em Piauí. Bocaiúca, que a gente tinha, hoje não se tem mais. Feiura, não se tem mais. Bocaiúva, não se tem mais. A gente continua tendo em saída, continua tendo em saúde, miúdo, aí, Araújo, Esaú. Aí quando a gente vem aqui para Luiz, para Itaú, Baús, mas esses aqui, Baiuca, Bocaiúva e Feiura não. Simplesmente porque eles são ditongos, e esses ditongos aqui, quando eu separo a sílaba fei, perceba que eles vão ficar na mesma sílaba, o U fica sozinho. Então, eu tenho um ditongo, onde esse ditongo ele vai ser seguido de U. Nesse segmento, eu mudo tudo, como Bocaiúva. O A e o I é um ditongo. O U, ele vai ser considerado, para mim, um hiato, vai ficar em sílabas diferentes. Então, o que é que eu preciso saber? Eu preciso lembrar dessa regrinha. Eu preciso lembrar que quando o ditongo ele é seguido de I e de U, que ele vai precisar ser acentuado antes da regra. Depois de 2009, ele não tem mais esse acento. Então, se eu escrevo a palavra feiura, eu não coloco acento. Se eu escrevo a palavra bocaiúva, eu não coloco. Se eu escrevo a palavra bacaiúca, eu coloco acento. Por quê? Porque elas são paroxítonas. Mas se eu escrevo a palavra Piauí, a palavra tuiuiu, eu preciso colocar o acento porque são palavras oxítonas. Então, perceba, quando você muda lá da última sílaba para a penúltima, a modificação da sua acentuação. Esses tipos aqui que eu já trouxe para vocês lá na nossa tirinha, lá na nossa chave, a questão do OO e a questão do EE. Todas as vezes que nós tivermos lá as vogais duplicadas EE e OO, a gente não tem mais acento. Nós tínhamos antes da regra, como era vou, zou. Hoje, a gente não tem mais. Vou, vem, magou, leem, a gente ainda tem povou, tem creem. Todas as vezes que vocês verem lá no verbo, né? Essas vogais O, ou ER duplicada, elas não recebem mais acento. Anteriormente nós tínhamos, hoje mais não. Aí a gente tem um acento diferencial, que é onde acontece a crítica de Ciro, né? De Pasquale, aquele professor que eu trouxe para vocês. É nisso aqui que ele fala. Antes a gente tinha, por exemplo, quando se falava de para no sentido de ser verbo, ele para o carro, tinha acento. Hoje a gente não tem mais, porque tem o para a preposição, que não tem acento, e tem o para verbo que tínhamos. Como é que eu vou saber então, pelo contexto da frase, pelo que a frase fala, a significação? Então,
Então, ele para o carro. Esse para, eu sei que é um verbo, mas ele não tem mais acento. Ele foi ao Polo Norte. Eu tinha polo como a questão do substantivo, hoje não mais. Eu lembro que na época, aqueles ônibus que tem polo industrial, demorou um século para tirarem um acento, porque antes tinha um acento que trabalhava-se como substantivo, hoje não mais. Mas pelo contexto a gente consegue ter essa percepção. Tem algumas palavrinhas como, por exemplo, ele tem gatos de pelos brancos. Esse pelos aqui, a gente consegue entender se está se falando de um animal, que seria esse pelo, que é um substantivo, ou se você diz, eu estou pelo caminho, que esse pelo vai ser para você uma preposição. A pera, pera fruta que nós tínhamos e pera preposição. Quando você diz que você comeu uma pera, você está falando claramente de uma fruta, então a gente consegue perceber. Mas quando você diz lá, eu estou pera estrada, esse pera estrada que você está, a gente consegue saber que é uma preposição que você utilizou. Então, como é que eu vou conseguir saber? Simplesmente pela minha frase, pela oração que foi dada dentro do contexto, a gente vai conseguir ter esta percepção. Se a gente não tiver de forma clara, aí a gente precisa voltar, ler e reler o texto para a gente conseguir entender. Porque dentro desse texto sempre vai ter alguma estratégia, vai ter algum atributo que favoreça o seu entendimento, que faça com que você consiga entender. Quando permanece o acento diferencial, permanece o acento diferencial em pode e pode. Tínhamos isso aqui nos outros slides também, gente. Eu estou fazendo questão de enfatizar para que vocês consigam perceber. Toda vez que nós falarmos pode com acento, nós estamos falando do pode no passado, é o pretérito do indicativo. Então, quando eu digo lá, ó, Vitória não pôde estar com a gente semana passada. Então, quando eu digo que ela não pôde, é uma ação conclusiva, uma ação que ocorreu, mas que eu consigo ter essa percepção. Mas se eu digo assim, ó, hoje Vitória pode, eu consigo perceber que esse hoje Vitória pode, eu estou falando justamente do meu presente. Então, o que é que eu quero que vocês consigam ter como entendimento? Pode, num passado, ele sempre vai ter acento. Quando eu falar em pode, num presente, ele não tem acento. Então, dependendo da sua frase, da forma como você escreve, a gente consegue perceber se você está falando do passado ou do presente. Só pela acentuação que você traz. Na fala, viu, Lorena? Na fala, talvez a gente não entenda na fala, mas na escrita a gente tem como compreender de forma visível. Se você está falando para mim do passado e você não coloca a acentuação do verbo pode, eu sei que você, se você diz lá, ó, há 2 semanas, eu pude fazer determinada situação. Esse pode que você vai utilizar, se ele está sendo sua marca do passado, você precisa acentuá-lo. Mas se você está falando do seu presente, você não precisa colocar acentuação. Caso você inverta o papel, né, inverta colocar um acento ou outro, você acaba errando, acaba confundindo a situação. Aí eu coloquei aqui um exemplozinho só para que vocês consigam entender. Ontem ele não pôde sair. Então essa questão do poder sair aqui, algo que ocorreu no passado, mais cedo, mas hoje ele pode, algo que está ocorrendo agora. Ainda continua permanecendo os acentos diferenciais no verbo por ou impor, quando a gente fala que é preposição onde não vai ter o acento. Eu lembro que eu falei com vocês que por é um verbo e por uma preposição. E se vocês tivessem dúvida, por exemplo, eu tenho dúvida se estou falando de um verbo ou não. Se eu estou falando no verbo, bora ver se consegue trocar lá, ó, pelo verbo colocar ou coloque, de acordo com o contexto que ele apareça para mim. Então, se eu estou falando lá, por exemplo, do colocar, vou pôr o livro na estante, vou colocar o livro na estante. Então, se coube aqui a palavra colocar, eu já sei que o pôr obrigatoriamente tem que estar com acento. Se não, ele não precisa ter acento. Aqui, dos verbos ter, do verbo vir. Então, ele tem, está no singular, o verbo não tem acento. Ele tem 2 carros. Venham para o plural. Esse verbo, ele tem acento agora. Eles têm 2 carros. É marca de plural para mim. Então, eu preciso ter o acento circunflexo, não tem. O vem ocorre a mesma coisa. Ele vem de Sorocaba. Eles vêm de Sorocaba. Perceba que estou falando da terceira pessoa do plural. O verbo ele precisa ter o acento circunflexo. No singular, ele não tem acento. No plural, ele tem acento circunflexo. A palavra mantém, a palavra intervém, são palavras que no singular elas têm acento agudo. No plural, elas passam do acento agudo para o acento circunflexo. Eu mudo o acento.
Veja que, no caso de tem, de vem, no singular não tem acento. No plural tem. No caso de mantém, no caso de vem, eles têm acento, agora acentos agudos. Quando passa para o plural, passa-se para o acento circunflexo. Eu coloquei dos exemplos, ó. Ele convém, eles convém. Ele detém, eles detêm. Era singular, acento agudo. Vem para o plural, acento circunflexo. Ele intervém, eles intervêm. O emprego do hífen, que eu pedi para que vocês estudassem, né? Quando nós temos aqui as vogais diferentes, a gente não precisa utilizar o hífen. Quando a consoante é diferente de RS, nós não usamos. Quando as consoantes ou as vogais são iguais, obrigatoriamente nós precisamos utilizar o hífen. Como contra-ataque, AA, usa-se hífen. Quando o prefixo é terminado em consoante, quando as consoantes são iguais, como eu disse, a gente precisa utilizar o hífen. Quando são diferentes, não se utiliza. Quando a palavra ela começa lá com sub, com pan, que nós vimos na última aula, a gente precisa obrigatoriamente utilizar esses hífens. Quando o hífen tem lá circo, quando tem pan, onde a palavra começa lá com N, né? Então, pan-americano, a gente precisa utilizar a função do hífen. Quando a gente tem o hífen lá, como vice, como ex, a gente precisa utilizar o hífen, vice-reis, ex-presidente, vice-almirante. A gente não pode usar o hífen na palavra que forma a composição. Então, a gente tem aqui girassol, que é a palavra gira, mas a palavra sol. Foi acrescido um S, porque no meio das vogais ela tem um som para a gente. O som sonoro dela é como se fosse um Z. A questão do ex, como eu já tinha dito, tanto com vice, como pós, pré. Então, quando você diz lá pré-história, pós-graduação, tudo isso você vai precisar utilizar pré-vestibular. Por quê? Por causa do prefixo que a palavra traz para você. Aqui a gente tem as nossas biografias, que foi tufano, utilizada. Mas o que é que eu quero realmente que vocês consigam estar compreendendo? Primeiro, gente, que a gente precisa levar em consideração que esse assunto aqui, ele envolve uma ampla dedicação da nossa parte, porque a gente precisa saber que esse acordo ortográfico ele foi lá, né, categorizado para a gente lá em 2009, que ele foi funilado lá em 2014, onde obrigatoriamente se começou a utilizar, mas que essas regras elas pressupõem para a gente a regra de acentuação, que é a regra que nós vamos começar a estudar e a ver amanhã. Antes de nós finalizarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer a oração com vocês, agradecer por mais um dia, pela participação, pedir para que vocês realmente estudem esse assunto, vou estar disponibilizando esse material, porque assim, eu vou passar umas questões depois para vocês posteriormente, para a gente trabalhar melhor ainda esse conteúdo, mas acima de tudo vocês precisam entender. Não vai adiantar eu estar passando questões, estar falando, se vocês não buscarem compreender. Sei que às vezes se torna algo cansativo, mas é algo necessário. Então, vamos agradecer a Deus por mais um dia, pela presença dele no nosso meio. Senhor Deus, te agradecemos pela tua presença, que o Senhor possa permanecer nos ajudando, nos direcionando, nos livrando de todos os males e nos dando sempre o teor da aprendizagem. Desde já te agradecemos na presença do teu Filho, Jesus. Amém. Bem, alguém gostaria de me perguntar alguma coisinha ainda relacionada a esse assunto? Entendeu que o viés, a bola da vez é estudar, estudar e estudar? Quem gostaria de falar algo comigo que abriu o microfone? Vai ter dever, Oi, Lore. vai ter atividade. A atividade é estudar esse assunto. Porque amanhã a gente vai ver acentuação gráfica e eu preciso que vocês estejam na ponta da língua com essa parte. Em especial, aquela parte que nós vimos, a parte do acento diferencial. Viu? Kailane, tudo bem, Gai? Estudar, Letícia, Felipe. Estudem, gente. Esse assunto, ele é um assunto que a gente vai levar para a nossa vida. Porque quando a gente fala em concordância verbal, concordância nominal, a gente precisa saber, em especial, as acentuações. Porque se a gente não souber, a gente trava. Viu? Então, desde já agradeço. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau e fiquem com Deus. Bom dia dos amigos, viu? Não esqueçam. Oi, amiguinho. Então não deveria ter aula. Poxa, aí que deve ter, sim, para a gente estar abarcando as nossas relações. Ah, é? Foi Nilton que falou isso, não, né? Não foi Nilton. Não. Muito bem. Jatobá, quem Jatobá?
Tá deitada aí, Oi, Jatobá? Tá cansada assim, é? Bom dia, amiguinho. Bom dia. Tchau, tchau, amiguinhas. Pro, eu não vou ligar minha câmera porque eu tô passando mal. Quem é que tá passando mal, Levi? Levi. Hum. Todo mal foi igual a esse, no mundo não tem mal. Só pela tua avó, tô vendo que tá maravilhoso. A senhora quer que eu mande a foto do vômito pra senhora? Jamais, não precisa não. Eu não tô desconfiando de você, que é Tá mentira bom. sua doença. Mas eu tô dizendo que assim, a percepção da sua voz está ótima. Entendeu? Entendi. Tchau, fiquem em paz. Tá. Tchau. Tchau, professor. Tchau.